Outem Aires e Abreu, como é que vai? Outem Aires e Abreu, filho, bom dia. Bom dia, Milton, é um grande prazer estar com você. E, sem dúvida nenhuma, essa frase que você criou ficou no coração de todos os são paulinos, e eu tenho certeza que muito em breve nós vamos voltar a usar esses adesivos nos nossos carros. Muito bem, doutor, muito obrigado, viu? É um prazer ouvir isso. Agora, sobre o teu pai, não vamos falar do São Paulo, mas eu quero falar do teu pai, que era meu amigo, vários eventos juntos, e ele foi ao meu escritório uma vez para entregar o livro da vida dele. E ele contou histórias, os moleques, tudo jovem lá na redação do Terceiro Tempo, entendeu? Todo mundo lá adorou Outem Aires e Abreu. E o teu pai, no filme do Mazzaropi, O Corintiano, entendeu? Então ali no Alambrado tava o Outem Aires e Abreu. Aí no meio do povão ali, aí o Mazzaropi vem e fala: ô senhor juiz, quanto é que você quer para roubar para nós? O Teatro Abreu saiu correndo atrás do Mazzaropi. Você já viu isso, né, doutor? Não, já assisti recentemente, quando eu fui candidato a presidente do Conselho de São Paulo. Recebi vários amigos que me enviaram esse espaço que o Mazzaropi deu ao meu pai na época, e realmente foi bastante comovente. Agora, meu pai realmente, não é porque é meu pai, era uma pessoa fantástica e tinha história armazenada, teve uma vida muito rica e teve também o prazer de ser um grande amigo seu, como ele sempre comentou. Muito bem, doutor, muito obrigado. Mas então, olha, como eu sou um vendedor de passados, eu decorei há muito tempo Outem Aires e Abreu, como o tantos e tantos e tantos árbitros do Brasil, né? Nossa senhora, na época do Armando Marques, ele foi o primeiro a exigir bandeirinhas fixos. Melquisedeque Zanoni e Germinal Alba. Um deles está na sessão que filho levou, já faleceu. Agora, o presidente, como é que está, doutor, como é que está o momento político do São Paulo? Esse negócio do conselho, que não sei o quê, gente contra, gente a favor, a respeito de não sei o quê. Qual é o problema lá? Bom, primeiro, todo o ambiente político, na realidade, política é tudo, né? Política é acordar, política é comprar o café na padaria, discutir sobre o time, discutir sobre o orçamento de casa. Eu diria para você que não existe nada na vida que não seja política. O São Paulo, como qualquer entidade do porte de São Paulo, ele desperta vários interesses. Ele é hoje estratificado por um grupo político que apoia a situação e um grupo político de oposição. Esse diálogo ele é salutar, ele é um diálogo que a gente aprende muito com a oposição, aprende muito com a situação, mas o que nós temos que ser é pluralista e receber todo tipo de crítica, analisar e avaliar se devemos ou não seguir na linha que a crítica nos fez. Então, não acho normal que nós tenhamos opositores. Até acho importantíssimo. Ontem, ainda no clube, conversando com alguns conselheiros de oposição, eu disse a eles: a oposição ela é fundamental para a saúde de qualquer instituição, principalmente instituições que tenham um viés político como os clubes de futebol no Brasil. E eu não completei o filme do Mazzaropi, né? Quando o Mazzaropi falou para o Outem Aires e Abreu, que estava acompanhando um jogo de aspirantes que tinha na época, né? E ele simplesmente saiu correndo atrás do Mazzaropi. O Mazzaropi, que é jeito dele de andar, gostava demais do Mazzaropi, viu? Agora, doutor, quem é contra o quê num clube espetacular que é o São Paulo? Não, Milton, eu acho que ninguém é contra nada. Apenas as pessoas têm visões diferentes do mesmo assunto. Eu diria que hoje nós temos um número expressivo de conselheiros de situação que apoiam a situação, apoiam a atual gestão, mas também fazem suas críticas internas. Então, no São Paulo, uma coisa que eu sempre observando lá da posição do presidente do conselho, eu vejo é que, independentemente de que lado está o conselheiro, todos estão a favor de São Paulo. Apenas tem visões divergentes sobre o mesmo tema. Isso mesmo, é democracia. Beleza. Agora, o Outem Aires e Abreu, doutor, eu queria saber do senhor também, o Zé Carlos Ferreira Alves, desembargador. Esse é o maior São Paulino do mundo, e mala. Quando fala do São Paulo, ele não quer saber. É só São Paulo Futebol Clube na vida dele, Zé Carlos Ferreira Alves.
Ele, como um grande jurista, ele não poderia acalmar os ânimos? O desembargador Ferreira Alves é um conselheiro vitalício de São Paulo, é uma pessoa que já deu muita contribuição à diretoria de São Paulo, mas deu, dentro do cenário legislativo, os desembargadores não podem exercer cargos em clubes de futebol. Então, no momento, até que ele se aposente, ele não pode estar presente em nenhuma diretoria, em nenhum cargo de relevância, por uma questão da lei da magistratura. Ah, que bom, não sabia disso não. Agora, o Morumbi, doutor, vamos falar do Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo, inaugurado no jogo do São Paulo Futebol Clube com o Sporting de Lisboa. O que aconteceu? O primeiro gol da história do nosso querido Peixinho, porque ele deu de peixinho. Mas o pai dele chamava-se Peixe, e ele ia com o pai no jogo, nos jogos de várzea e tal, então era o Peixe e o Peixinho. E o Peixinho ficou para a história. Álvaro, esqueci o nome dele inteiro. Álvaro Pofo Garcia. Está lá em Piracicaba. O senhor viu esse jogo com seu pai, não? Bom, eu tinha menos que 1 ano nessa época, mas eu tenho a honra de ter no livro da história da minha família o fato do meu pai ter arbitrado esse jogo. Foi uma coisa emocionante. E hoje, o vestiário de árbitros do Cícero Pompeu Toledo, estádio do Morumbi, leva o nome do meu pai em homenagem a essa data histórica da vida tricolor. Quanto ao Peixinho, só ressaltando, o Peixinho, nós temos estado bastante com o Peixinho. O Peixinho tem vindo ao São Paulo, frequentado o nosso camarote dos ídolos, e ele presta serviços ao Centro de Formação de Atletas, onde ele avalia alguns jogadores, nos informa, nos traz revelações. Ele continua ligado ao São Paulo, e o São Paulo ligado a ele, o que não poderia deixar de ser, pelo primeiro gol que o Morumbi pôde assistir. Isso mesmo. E o Peixinho, ele jogou também no Santos com o Pelé. Ele foi revelado lá na Ferroviária de Araraquara. Grande cara, entendeu? De vez em quando eu falo com ele, Álvaro Garcia Pofo. Porque, doutor, eu sou um pouquinho santista, então eu decorava o nome de todo mundo. Gilmar dos Santos Neves, Antônio Lima dos Santos, Mauro Ramos de Oliveira, Raul Donazar Calvé e Dalmo Gaspar. José Lide Miranda, o Zito e Mengalvio Figueiró. Dorval Rodrigues, que está no céu, nasceu em Porto Alegre, veio para o Juventus, do Juventus ele desceu lá para Vila Belmiro, graças a Deus. E o Coutinho, Antônio Wilson Honório, veio de Piracicaba e nunca jogou no 15. Ele explodiu no Santos. Tinha um meia esquerda lá, mais ou menos, Edson Arantes do Nascimento. E o ponto esquerda era simplesmente o José Macia, o Pepe. Então, a Tia Jorge Cury, Modesto Roma, Ciro Costa, Augusto da Silva Saraiva. Eu nunca vou esquecer desses cartolas do Santos Futebol Clube, meu amor. Agora, o teu pai, eu vi a entrevista dele uma vez, tá? Isso eu vou contar para você. Quando a segunda divisão era a segunda divisão mesmo, em guerra, os finalistas para uma vaga foram 15 Piracicaba do presidente. Eu esqueci o nome do presidente. Ripoli. Aliás, a filha dele, jornalista, é minha amiga. Estudou comigo no Objetivo, lá no curso de jornalista, entendeu? E ele estava no meio do campo. Ele chamou os dois capitães e mandou os jogadores ficarem tudo lá, dos dois times. Aí o Ares Abreu. Isso aí foi transmitido pelo Roberto Silva, da Rádio Bandeirantes. E ele, com aquele jeitão dele, com aquela vozona dele, ele falou o seguinte, porque estava acontecendo o seguinte, quando pintava um carro de Jundiaí, placa de Jundiaí em Piracicaba, era de verdade. Eles arrebentavam o carro. A recíproca era verdadeira. Quando em Jundiaí aparecia um carro com placa de Piracicaba, era xingamento. Ou até chutes no carro, aquele negócio todo. E o teu pai falou assim, olha, eu não quero saber de rivalidade, não. O negócio aqui é pau na máquina, ou coisa parecida que ele falou. E aí veio o doutor Bonelli, Zé Maciel Bonelli, que está no céu, irmão do meu querido tio Celino, Juscelino Bonelli Maciel, também no céu. E ele falou assim, ó, o senhor garante aqui, hein, delegado? O senhor vai garantir, né? Ah, depende da tua atuação. Aí o Otéiaro de Abreu deu uma dura do meu amigo Zé Maciel Bonelli, querido. Teu pai era realmente um cara destemido e muito claro, não ficava no muro. É verdade. E olha, eu tenho muito orgulho disso, porque na realidade eu tenho hoje
contato com muitas pessoas, principalmente da imprensa esportiva, e todos guardam boas memórias do meu pai. E meu pai tinha por característica, realmente, a coragem e a sinceridade, coisa que eu pretendo ter adquirido dele. E quem está ouvindo aí, acredito que muita gente, você que é São Paulino, dá uma olhada no YouTube aí, faz uma pesquisa do Mazzaropi. Essa cena é hilária, maravilhosa. O Mazzaropi todo torto. O Teres Abreu assistindo a preliminar, cercado de muita gente ali. E ele ia pitar ali 2 horas, 1h30, o jogo principal. Aí o Mazzaropi chega e fala: Ô Teres, negócio é o seguinte, você apita direito, hein? Senão você vai apanhar. Ah, e quanto é que você quer para roubar para nós, do Corinthians? Ah, rapaz, o homem ficou uma fera. Essa história você sabe, é claro, muito melhor que eu. Não, eu não só sei, como eu estava sentado na arquibancada, ainda bem que né, assistindo toda essa filmagem. E o Mazzaropi, sem dúvida nenhuma, é uma figura memorável da história do cinema brasileiro e foi um dos humoristas com quem eu mais me diverti durante toda a minha infância. Realmente merece todas as nossas homenagens. Mas não é respeitado como devia. Não teve um filme desse homem que não foi maravilhoso e todo mundo dando risada. O jeito dele andar já era uma coisa fantástica, né, doutor? Ele era ele era um personagem em si só, né? Ele conseguiu atrair para ele toda aquela imagem do gostoso caipira brasileiro e cultivou isso mesmo na vida real. Então, é uma coisa que hoje em dia a gente não encontra mais, mas realmente eu posso garantir para você que parte das risadas que eu dei durante a minha infância eu devo ao Mazzaropi. Então, rapaz, foi uma coisa impressionante. Então, repito, você, São Paulino, dá uma entrada aí, procura no YouTube, lá é O Corintiano, era o nome do filme, é o nome do filme. E lá tem essa cena hilária, né? O Oteares Abreu, teu pai, estava vendo a preliminar, cercado por muita gente, e atrás o Mazzaropi chegou tudo torto e falou: Ô, senhor juiz, quanto é que você quer para roubar para nós? Mas ele só não bateu no Mazzaropi porque ele sabia que era um filme e tal, etc. Mas foi muito engraçado isso. Então, vocês tinham que entrar no YouTube aí para procurar O Corintiano. Aliás, aparece cenas ali, Corinthians e Palmeiras. Eu fiquei impressionado com a condição física do Dino Sani. Eu fiquei impressionado com a condição física do meu grande amigo que está no céu, o querido Servílio de Jesus Filho. Entendeu? Porque eu conheci ele no Detran, ele era despachante, eu era setorista de rádio, depois tornei-me em escrivão de polícia, trabalhei na DAT e na Corregedoria, duas empresas, dois segmentos, para realmente punir motorista quando milicia. Entendeu? Então, você tem que entrar para ver essa cena. Porque ele também era um bom ator, né, doutor? Sim, excelente. Muito bom ator. Muito bem. Qual é o maior time do São Paulo, na sua opinião? Eu decoro sempre. Gilmar Lima, Mauro Dalmos e do Calvento. Orval Mengal, Coutinho, Pepe. Qual é o maior São Paulo da história, doutor? O senhor que nasceu no Morumbi. Para mim é Zete, Cafu, Oscar e Roberto Dias, na lateral esquerda o Leonardo. No meio de campo seria Chicão, Raí e Miller. E no ataque, eu diria que nós teríamos o Careca e o Zé Sérgio como os melhores protagonistas do São Paulo. O doutor Outen, o senhor falou aí do Roberto Dias. O Rogério Ceni, monumental na história do São Paulo. Mas não, ele é o segundo. O maior jogador do São Paulo chama-se Roberto Dias Blanco. Concordo plenamente. Eu não tive a oportunidade de assistir o Canhoteiro. Existe para mim, primeiro, eu acho o Ceni um jogador excepcional. Acho que o Zé, como goleiro, foi uma pessoa muito importante do São Paulo. O Ceni, sem dúvida nenhuma, é o maior ídolo do São Paulo. Mas quem acompanhou a carreira do Roberto Dias na década de 60, 70, e sem a estrutura que nós temos hoje, e com o grau de lealdade e dedicação que ele teve para o São Paulo, e a qualidade técnica, a ponto do nosso querido Pelé, o grande ídolo do Santos e do mundo do futebol, ter dito que a pessoa que melhor o marcou na história do futebol foi o Roberto Dias. Então, não poderia deixar de considerar, eu considero o Roberto Dias o maior jogador que o São Paulo já teve. Não necessariamente o maior ídolo, que são coisas diferentes, mas é o maior jogador que o São Paulo já teve. Como volante e como quarto zagueiro. E lamentavelmente não foi nenhuma Copa.
O Demir da Guia praticamente não foi também. O Demir da Guia, o Carlos Alberto Osso tinha que ter ido em 3 Copas. O Carlos Alberto foi em 70 e foi só, não convocaram mais o homem, viu? Mas a verdade é que o Roberto Dias, pequenininho daquele jeito, e o Gin Lopes, vocês do São Paulo contrataram um argentino chamado Gin Lopes. E o São Paulo tava na draga danada, perde, empata. Aí teve uma coletiva dele, e alguém perguntou, acho que foi Roberto Carmona, professor, o que o senhor precisa para melhorar esse time? Eu preciso de 10 dias. Sensacional essa, viu? Eu preciso de 10 dias. Mas só fazendo uma ressalva, eu queria só dizer o seguinte, eu não vi 2 jogadores que são muito comentados no São Paulo, que foi o Leônidas da Silva e o Canhoteiro. Então, eu diria que da época que eu vi o São Paulo jogar, o maior jogador que eu vi do São Paulo foi o Roberto Dias. Os mais experientes dizem que o Leônidas e o Canhoteiro eram excepcionais e jogadores, alguns até arriscam dizer que o Leônidas era do quilate do Pelé. E o Canhoteiro do quilate do Garrincha. Eu não os vi, não os considero na minha análise. Eu tive uma briga, não foi uma vez só não, toda vez que eu entrava no Pulo do Gato, com o grande tricolor Zé Paulo de Andrade, eu falava, e Edu, Jonas Eduardo Américo, o maior 11 do mundo, você não sabe nada de futebol, Canhoteiro jogou mais, pra mim ninguém jogou mais que o Edu, entendeu? Mas ele, São Paulino, foi fantástico isso, ele só falava do Canhoteiro, viu? Quem o assistiu jogar disse que era uma coisa excepcional. Infelizmente ele teve uma morte muito prematura, mas é uma pessoa que também mora no coração de qualquer São Paulino, ou tendo ou não visto jogar. Viu? Teve uma outra entrevista também com o tal Pelé, não sei se a turma lembra do tal Pelé, e perguntaram para ele qual fosse o maior marcador. É o Schultz da Alemanha Ocidental, o Trapattoni da seleção italiana e do Milan, Rodrigues Lindão da Ferroviária de Araraquara, o Diogo, que era lateral esquerdo, marcava muito também no Guarani, o Pelé, entendeu? E o Pelé falou o seguinte, ó, ninguém aí, esses caras que você falou aí, eu nem notava, sabe? Você tá falando esses nomes aí que eu não lembro. O Schultz, por exemplo, eu não lembrava. Mas é o seguinte, o maior jogador do São Paulo realmente foi Roberto Dias. E ele falou, mas peremptoriamente, viu? O Roberto Dias Branco morreu muito magrinho. E o Pelé sempre fala, o melhor marcador que eu tive na vida foi Roberto Dias, sem nunca ter dado um pontapé. Bonito isso, né, doutor? Nossa, ele tinha uma categoria, ele faleceu trabalhando no São Paulo, ele era nosso funcionário, e nós temos, todos aqui em São Paulo, um grande carinho pela personagem que foi o Roberto Dias dentro do clube, e uma grande saudade do perfil e da dedicação que ele tinha para com o São Paulo. Então, e só completar, eu fui em 2 festas do veterano do São Paulo. O Palmeiras não falha nenhum ano. Traz gente do Uruguai, da Argentina e tal, pagam tudo e fazem a festa lá. Entendeu? E o São Paulo sempre fez isso também. Mas de repente, doutor, parou. Aí eu brincava com o Zé Paulo, enquanto não voltar a festa do veterano, vocês não vão ganhar mais nada. Aí ele ficava bravo. Tem que voltar essa festa, por favor, doutor. Não, eu já assumo um compromisso aqui com você, eu já conversei com o presidente Casado. Esse ano nós promoveremos a festa dos atletas de São Paulo, e hoje, só para informação geral dos São Paulinos que nos escutam, e os não São Paulinos também, nós temos aqui um camarote para 1.100 pessoas, onde qualquer jogador de São Paulo, de qualquer época, é franqueada a entrada, com todo o conforto, todo o tipo de acolhimento, e eles, às vezes, que comparecem, são todos homenageados. Então, nós temos em todos os jogos um número expressivo de ex-jogadores de São Paulo vindo aos jogos, e nenhum atleta do São Paulo hoje que queira vir ao jogo de São Paulo será barrado, como já aconteceu, infelizmente, em outras oportunidades. Muito bem. Doutor Outen Aires Abreu, muito obrigado pela paciência, pela entrevista. Seu pai está na história, o São Paulo Futebol Clube é muito importante. Agora, nós precisamos reformar o Morumbi, doutor. Reformar o Morumbi. O Morumbi tá velho, tá importante, grande, no lugar maravilhoso. Precisamos dar uma respaldada lá, né? Uma pintada lá, o senhor não acha? Eu acho mais que isso. O Morumbi é um estádio que foi projetado no início da década de 50 pelo famoso arquiteto Villanova Artigas,
ele teve 10 anos para concluir a primeira fase e mais 10 para concluir a segunda fase, o que nos dias de hoje seria impensável você ter uma obra de 20 anos. Então, nós temos um estádio que tem hoje um projeto de 70 anos atrás. É um estádio maravilhoso, bonito, que acolheu os grandes clássicos de São Paulo, mas ele precisa não só ser pintado, ele precisa ser modernizado. Isso é a minha opinião. Essa é a palavra. Modernizar. E nós estamos, sem mudar as suas características, e nós estamos trabalhando nisso. A nossa situação financeira hoje não nos permite que nós entremos numa reforma completa do Morumbi, mas nós estamos buscando fontes de financiamento para que isso aconteça em breve. Isso mesmo, porque o difícil foi construir. Eu sei até que o doutor Galvão, que foi presidente de São Paulo, está no céu, ele emprestou a empresa dele, né, para terraplanagem lá do Morumbi, que era um matão, né? Aquela região lá era pasto só. E o São Paulo botou o seu estádio no lugar que virou referência, sem dúvida alguma. Doutor, muito obrigado, perdão aí pelo tempão que o senhor perdeu. Pode voltar a dormir, doutor. Não estou, já estou acordado para às 8h30. Nós promovemos aqui um campeonato entre as escolas públicas que nos rodeiam, e eu estava aqui fazendo a abertura, mas foi um grande prazer falar com você, Milton, por vários motivos, mas principalmente que você é uma das pessoas onde o entrevistado aprende com o entrevistador. Eu agradeço muito a oportunidade e estaremos sempre à sua vez. Ô, doutor, Deus te pague, viu? Um grande abraço pro senhor, viu? O Zé Carlos Ferreira Alves mandando aqui um zap para mim. Realmente é isso aí que ele falou. Doutor Outen, eu não posso ser, mas se eu aposentar eu vou querer ser presidente de São Paulo. Um abraço pro senhor. Até logo, um abraço. Até logo. Muito obrigado.